Deus, graça e paz, queridos irmãos, os sejam multiplicadas na sua vida, casa, ministério, trabalho. Temos um Deus maravilhoso, benevolente conosco, tem nos dado a oportunidade de vivermos uma vida abundante. Amém? Você se alegra com esse Deus? Glória a Deus. Então curva a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, nós te louvamos pela tua maravilhosa presença na nossa vida. Obrigado por ter nos transportado das trevas para o reino da luz. Te damos graças porque o Senhor sempre nos abre o entendimento para compreendermos mais profundamente a tua palavra. Existem verdades, Senhor, que são impressas na nossa vida e que nos conduzem a níveis maiores. Que em nome de Jesus o Senhor possa abrir esse leque de verdade nessa noite, comunicando a tua palavra de uma forma intensa e precisa, e que os nossos corações sejam alcançados através da tua verdade. Te damos graças pela vida dos queridos irmãos que aqui estão e aqueles que estão em casa, e oramos para que o Senhor possa alcançá-los de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Graças a Deus, Deus é bom. Muito obrigado, queridos irmãos. Deus é fiel em todo o tempo. Aleluia. Então quero saudar os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudar os queridos que estão em casa. Pedir a você que se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, e que você possa também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam atingidas pela verdade da palavra de Deus. E aproveitando aí para dar o seu like, não dói, é só você clicar no joinha aí, e com certeza esse vídeo ganhará mais relevância, atingindo muito mais pessoas. Glória a Deus. Então, desde o ano de 2015 que eu não trago nenhuma ministração sobre esse assunto nessa igreja. Então já fazem 6 anos e muita gente chegou nova na igreja. Alguns fizeram rema ou estão fazendo, mas outros não conhecem esse assunto. E para você que conhece, você vai ouvir de novo. Não é? Agora, para você que não conhece, serão verdades descortinadas diante dos seus olhos. Confesso para os irmãos que esse é um assunto pouco discutido em nossas igrejas. Não temos aí ensinamentos nessa área, nessa linha. E pessoas com 20, 30 anos de igreja não tiveram a oportunidade de ouvir sobre esse tema. E você vai ter acesso hoje. E você está tendo o privilégio de estar aqui nessa noite para ouvir na íntegra sobre o tema o estado dos mortos. Creio na graça do Senhor para ministrar esse conhecimento a você. Como é uma noite de ensino, estaremos debruçados sobre o tema escatologia, estudando sobre o estado dos mortos. É a base para outras duas doutrinas, que são 2 doutrinas básicas: ressurreição dos mortos ressurreição dos mortos e juízo eterno. Nessa sequência, no Rema, você vai ter uma aula inteira para falar sobre o estado dos mortos, depois uma aula inteira para falar sobre ressurreição dos mortos e uma aula inteira para falar sobre juízo eterno. Então, basicamente, esse tema ocupa quase 3 aulas do Rema. Se você não é ainda um graduado do Rema, eu aconselho você a fazer essa escola, onde você vai aprender a palavra de Deus com mais profundidade. Então, praticamente, essa aula é um spoiler da aula que nós damos no Rema sobre o assunto, o estado dos mortos. Ok, igreja? Pode aumentar um pouco mais o meu retorno, Raimundinho, por favor? Muito obrigado. Glória a Deus. Então, como de costume, eu costumo usar os slides para poder facilitar e nós ganharmos tempo, tá bom? Se você quiser, você pode anotar essas passagens. Ou se não quiser anotar, ouça a mensagem em casa com calma, anote, pause o vídeo, medite, estude mais profundamente. Então vamos lá para o tema, o estado dos mortos. Os mortos estão ou não estão conscientes? Será que existe o sono da alma? Será que quando alguém morre, ocorre um apagão? Essa pessoa fica no escuro completo? Será que a gente vai se reconhecer do outro lado, se houver consciência? Será que a gente vai se reconhecer um ao outro? Será que um espírito carrega uma forma? Você vai poder reconhecer a pessoa? Boa pergunta, não é? Existe um lugar chamado seio de Abraão? Ou isso é uma tradição? O paraíso existe, onde fica? Será que Satanás, ele governa o inferno? Será que a palavra inferno que está na sua Bíblia é a tradução correta? Existe essa palavra nos tempos bíblicos, inferno? Ou é uma palavra criada na época medieval? Bom, agora a gente vai
abrir o peixe, na verdade, tirar a espinha e dar ela bem mastigável para você poder entender. Então vamos lá, vamos para esse assunto, o estado dos mortos. Eu tenho 36 minutos, glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Então vamos lá, o estado dos mortos. Amém. Então, o primeiro slide, eu vou fazer uma definição da palavra inferno. Então, observem bem que a palavra inferno é uma palavra criada na época medieval. E se nós traduzirmos os lugares da Bíblia que fala sobre para onde os mortos vão, todos os lugares como inferno, a gente vai causar algumas confusões doutrinárias. A gente vê em muitas traduções de Bíblia o lugar, por exemplo, para onde vão espírito e alma daqueles que morrem sem Jesus. Eles vão para um inferno, está escrito na sua Bíblia. Também o lugar para onde estão alguns demônios aprisionados, eles traduzem como inferno também. Olha só, então são dois lugares diferentes, com o mesmo nome, mas com funções diferentes. Um outro lugar que eles traduzem como inferno é para onde vão as pessoas após a ressurreição dos mortos. É a palavra Geena, eles traduzem também como inferno. Então, quero que vocês reflitam comigo aqui. Parnamirim é igual a Natal? Tem o mesmo nome? Vamos lá, vamos interagir para ver se você me anima um pouco mais. Parnamirim, só uma pessoa respondeu. Parnamirim, ela tem o mesmo nome que Natal? Não. Parnamirim tem a mesma quantidade de gente que Natal? Não. Tem a mesma característica geográfica? Não. Não. Porque são cidades o quê? Diferentes, com nomes o quê? Diferentes. Então, os tradutores, ao traduzirem algumas palavras como inferno, eles causam algumas confusões doutrinárias, porque cada lugar tem uma característica diferente, tem um nome diferente. Então nós vamos estudar as palavras no seu original. Eu achava que os tradutores não deveriam traduzir. Os irmãos vão entender exatamente o que eu estou falando quando a gente for caminhando no estudo. Então, eu acho que cada palavra deveria ser colocada no seu nome original. Hades é Hades, Tártaro é Tártaro e Geena é Geena. Se fizesse assim, a gente ia saber exatamente o que é cada lugar e em que tempo aqueles lugares serão povoados ou quem está exatamente naquele determinado lugar. Então vamos lá, aqui para o slide, eu vou definir a palavra Sheol. Eu quero que os irmãos reflitam comigo que essa definição que eu vou dar, até um determinado ponto do estudo, vai ser como se Jesus não tivesse vindo. Então coloca aí na sua cachola, que o ensinamento que eu estou trazendo para você até certo ponto será como se Jesus ainda não tivesse vindo, porque Jesus fez algumas alterações em determinados lugares. Tá ok, gente? Com a sua vinda. Então vamos raciocinar que estamos no Antigo Testamento, tá certo? Então no Antigo Testamento existe uma palavra hebraica chamada Sheol, e Sheol é o lugar para onde iam os espíritos e alma, porque espírito e alma estão o quê? Juntos. Espírito e alma estão o quê? Juntos, não se separam. A palavra morte significa separação. Quando a gente fala morte do corpo, né? Morte física, a gente está entendendo que o espírito e alma que estão juntos se separaram do corpo. O corpo foi para o pó da terra, tá certo? E espírito e alma que estão juntos, não se separam, vão para um determinado lugar. Entendem bem? Então o espírito e alma a gente só separa para estudar, e é o que a gente está fazendo. Mas eles estão o quê? Juntos, tá certo? Então, no Antigo Testamento, a palavra utilizada para onde os espíritos e alma das pessoas que morriam iam, era Sheol. Como é o nome do lugar? Sheol, iam para o Sheol. Essa é a crença no Antigo Testamento. E lá nesse lugar, chamado Sheol, havia uma divisão. Havia um abismo, certo? E havia uma divisão. Havia o lugar de consolo, para onde iam os justos, e havia o lugar de tormento, para onde iam os ímpios. Então os justos iam para o lugar de consolo, e quem era ímpio ia para o lugar de tormento, ok? E era separado por um abismo. Isso era uma prisão. Eles não podiam se locomover de um lugar para o outro. Uma vez que você está nesse lugar, você deveria ficar ali. Até aqui tudo bem, pessoal? Então tudo era no mesmo lugar. Como é o nome do lugar? Sheol. Até aqui tranquilo, né? Pronto, esquece essa definição de baixo, que eu não quero entrar nessa questão aqui agora não.
principalmente por causa do tempo. Se você for aqui, você vai ver o Salmo 16:10, onde está a palavra Sheol. Vamos ler? Pois não deixarás a minha alma onde? No Sheol. E nem permitirás que o teu santo veja a... Em primeiro lugar ele diz, pois não deixarás a minha alma no Sheol, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse é o Salmo 16:10. Esse salmo ele fala sobre a descida de Cristo ao lugar dos mortos, ao Sheol. Certo? Então, falando que o corpo de Cristo não iria se decompor, porque de fato aconteceu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele usou a palavra Sheol. Se a gente for agora ver o seu equivalente no Novo Testamento, a palavra que equivale a Sheol é a palavra Hades. Qual é a palavra? Por que eu sei disso? Se eu for abrir Atos 2:27, por favor, passa o próximo slide. Se eu for abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27, o evangelista Lucas, ele vai trocar a palavra Sheol pela palavra Hades. Mas ele vai repetir o mesmo salmo que nós lemos, 16:10, e ele troca a palavra, substituindo por Hades. Então, na cabeça de Lucas, Hades e Sheol é o mesmo lugar. Tranquilo? O Antigo Testamento foi escrito em aramaico e hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então Lucas, para escrever em grego, quando ele vai citar o Salmo 16:10, ele troca a palavra Sheol, que é uma palavra hebraica, por Hades. Então qual é o equivalente de Sheol no Novo Testamento? Hades. Muito bom, viu? Você está bem ligado. Então vamos ler, é o mesmo Salmo, ó. Pois não deixarás a minha alma onde? No Hades. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quem trouxe Bíblia aí, quiser dar uma olhada, como está na sua tradução essa palavra Hades ali. Em algumas traduções aparece morte, em outras traduções aparece inferno. Quem está inferno aí na sua tradução? Sepulcro também aparece. Hades, a tua está Hades, ótimo, ótimo. Tem alguém aí que está escrito inferno ali, inferno, inferno. A maioria traduz como inferno. Observe bem então, e que Hades e Sheol se trata do mesmo lugar? Sim ou não? Hades e Sheol é o mesmo lugar. Destino no Antigo Testamento, pensando como se a gente tivesse no Antigo Testamento, de ímpios e justos iam para o mesmo lugar, sendo que havia o lugar de consolo para o justo e o lugar de tormento para o ímpio, separado por um abismo. Tranquilo? Mas os tradutores traduzem como inferno. Tranquilo? Agora, olha só a confusão que dá quando a gente vai para o próximo texto. A confusão começa agora. Nós vamos ler agora a palavra Tártaro. É um lugar onde estão alguns demônios aprisionados. Esses demônios estão presos. Eles devem ser, na minha concepção, pior do que o próprio Satanás, viu? Tem anjos de categorias e com funções diferentes. Por exemplo, tem anjo no livro do Apocalipse, 4 anjos que estão presos próximo ao rio Eufrates. Esses 4 anjos serão soltos na metade da tribulação, e eles matarão 1/3 da terra. Imagina aí a quantidade de malignidade num anjo desse, num capeta desse, num cão desse. Então tem uma turma que está presa aguardando o julgamento. Então eu creio que é por causa disso. Essa é uma concepção minha. Eu não tenho base bíblica para apoiar. É a forma como eu vejo o texto. Se tem base bíblica, a gente reforça com o versículo. Se não tem, eu digo logo. Tá bom, pessoal? Aí você imagina o que você quiser. Então vamos ver aqui esse lugar Tártaro em 2 de Pedro 2:4. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os aonde? No inferno. A palavra aqui é Tártaro. Ok? Não é Hades. É Tártaro a palavra. É outro lugar? É outro lugar. Mas ele traduziu como inferno. Vamos continuar. E os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Os irmãos concordam comigo que se eu ler esse texto, o texto que a gente leu lá, de Salmo 2:27, e fala: não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A gente vai entender que espírito de justos e injustos, raciocinando como se nós estivéssemos no Antigo Testamento. Volto a repetir.
como se espíritos de justos e injustos fossem para o inferno, ok? E quando a gente lê aqui, a gente vai pensar também que é o mesmo lugar onde estão esses demônios aprisionados, porque é a mesma palavra. Quem concorda comigo? A gente vai pensar que ambos estão aonde? Qual lugar? No inferno. Tanto os demônios quanto os espíritos dos justos e dos injustos. Isso causa confusão ou não causa? Agora, são lugares diferentes, com propósitos diferentes. E a confusão está só começando, que tem a próxima definição. Mas eu vou parar um pouco aqui para quebrar aqui algumas vacas sagradas, alguns biscoitos que já existem há muito tempo. Vamos imaginar então que na cabeça de muita gente, os demônios então estão no mesmo lugar que a alma dos que foram. Estão ali então atormentando, estão no inferno, né? Estão ali atormentando. E tem um comandante. Quem é o comandante? Quem é que comanda os demônios? Satanás tem um comandante. Então, na cabeça de muita gente, Satanás comanda o inferno, domina o inferno, onde estão aprisionados esses espíritos aqui. E esses espíritos também estão atormentando as pessoas, não é assim? É assim que a gente aprende desde criança. Onde está Deus? No céu. Onde está Satanás? Lá embaixo. Sendo que quando a gente vem para a igreja, a gente traz toda essa doutrina. E como ninguém ensina, fica aquele ensinamento errado prevalecendo. E é tão difícil quebrar isso, é difícil até eu chegar no teu coração. É muito difícil você entender isso. Entender que existe tradição e existe a verdade da palavra. E eu preciso de versículos bíblicos para comprovar qualquer doutrina. Eu preciso deles. Porque se eu não tiver versículos para comprovar uma doutrina, é o mesmo que eu dizer que houve assassinato sem mostrar o corpo. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então muita gente, então, por causa disso, pensa que os demônios estão no mesmo lugar que a alma daqueles que partiram. Mas veja que são lugares diferentes. E não existe nenhum versículo, então, comprovando isso, a não ser esse, por causa da má tradução da palavra. Então não existe nenhum versículo que comprova que a casa de Satanás é no inferno e que ele comanda aquele lugar e que os demônios estão ali junto com aqueles que partiram. Não existem versículos, irmãos. Eu vou dar um silêncio para ver se você medita nisso. Não existem versículos que comprovam isso em canto nenhum. Muito pelo contrário. Quando a gente vai para a nossa Bíblia, a gente vê uma forte atividade de Satanás na terra. Quer ver? De onde tu vem, Satanás? No livro de Jó, capítulo 1. De onde tu vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Paulo disse que ele é o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, diz que o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, com a cauda ele arrasta 1/3 das estrelas do céu, e eles são expulsos e jogados para a terra. Não diz que eles estão no Hades, ou no inferno, conforme você queira traduzir. Eu prefiro deixar no original, que não traz confusão. Hades é Hades, Tártaro é Tártaro. Então a gente não vê a atividade de Satanás na terra. Não tem versículos. Se não tem versículos, é uma falsa doutrina. A gente precisa se reeducar. E a pior coisa é se reeducar, sendo que a gente está sempre, muitas vezes, com aquele pensamento, não é? Reeducar esse pensamento. Então, se existe algum lugar na terra, geograficamente falando, onde a gente pode apontar que Satanás estabeleceu o seu trono, rapaz, eu rastrei toda a Bíblia, eu só achei um lugar. Quem quer saber aí? Aonde que ele estabeleceu o seu trono? Na terra mesmo, viu? Pode passar o próximo, por favor. O lugar é esse aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Vamos ver? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de quem? De Satanás. E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E esse lugar aqui é aonde? Essa carta foi escrita para a igreja de Pérgamo. E Pérgamo era a capital da Ásia, na época em que as cartas foram escritas. Então, está dizendo que
o trono de Satanás naquela época, pelo menos, não é? Era em Pérgamo. Como ele não é onipresente, não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, então eu acredito que naquela época, estrategicamente, ele resolveu morar em Pérgamo. Eu não sei hoje onde ele está, estrategicamente para ele, sendo o melhor lugar. Mas naquela época era onde? Em Pérgamo. A gente vê então a atividade de Satanás na terra e não lá embaixo. E se Satanás governa lá embaixo, onde está a autoridade do Cristo? A Bíblia não diz que ele tem autoridade lá embaixo, o Cristo. Como ele pode ter autoridade se Satanás está governando? Observe então como que nós criamos doutrinas. Olha só, e aquele que vive estive morto, mas este estou vivo pelos séculos, e tenho as chaves de quê? Da morte a palavra ali é Hades. Aí, ó, ele fala, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo falando que Cristo tem autoridade lá embaixo. Então é Cristo que tem ou é Satanás que tem? Observe como que a doutrina caiu agora. Ela acaba de ser esmigalhada. Então não encontramos versículos na Bíblia que comprova que Satanás governa lá embaixo. Então ele não comanda o inferno. Quem concorda comigo? É um raciocínio lógico que a gente está levando aqui. Não tem versículos. Se não tem versículos, eu não tenho como comprovar um assassinato se não tem corpo. Então não tem como comprovar essa doutrina. Então tem que se reeducar. Tudo bem, pessoal? Tranquilidade? Eu pensei que ia doer mais, mas está tudo bem. E aquele versículo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Bom versículo, né? Pronto, eu explico no final. Depois de toda a bagagem ser dada, aí eu tenho condições de explicar. Guarda aí, qualquer coisa me lembra, viu? Para eu não esquecer. Passa o próximo, por gentileza. Vamos continuar. Pronto. Outra palavra que os tradutores traduzem como inferno. Já é a terceira. Já é a terceira, né? A palavra é a palavra Geena. É uma palavra hebraica, viu? Ela significa Geena, é Begé Inom, o Vale de Inom. É um lugar que ficava ao sul de Jerusalém, que era um grande cemitério, um lixão da cidade. Ali eram jogados cadáveres de indigente, animais mortos, e tinha muita carniça e muito bicho comendo os corpos. Era uma imagem terrível. Então, Geena, para eu te dizer, é um lugar onde para a pessoa ser jogada ali tem que ter corpo. Eu vou começar a construir isso em você. Então, para ser jogado no Geena, tem que ter o quê? E isso só pode acontecer após a ressurreição dos mortos. Então, por enquanto, o Geena está desabitado, não tem ninguém lá. Porque tem que ter corpo. Quer que eu prove? Vamos lá. Então, os tradutores traduzem como inferno. Vamos ver? Mais uma confusão. Ó. Vamos lá? E se a tua mão te fizer tropeçar, corta. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para onde? Para o inferno. Aí o tradutor colocou como inferno, mas a palavra é Geena. Está vendo? É uma outra palavra que eles traduzem como inferno. E acaba que inferno é uma palavra medieval, volto a repetir, não é uma palavra dos tempos bíblicos. E os tradutores estão cometendo esse erro, colocando inferno, confunde a cabeça. Porque você não sabe exatamente que lugar é o quê. E qual a característica daquele lugar se você não estudar assim, como você está tendo esse estudo. Como dificilmente alguém vai ter esse estudo por aí, então as pessoas fazem confusão. Aí, observe bem a presença de corpo físico. Observe, ele diz, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou se teu pé te fizer tropeçar, corta. Melhor entrares coxo na vida do que tendo dois pés, seres lançado aonde? No inferno. A palavra é Geena ali também no original. Ele diz, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Para ser jogado então no Geena, precisa ter corpo. Então só após a ressurreição dos mortos e vai poder ser jogado no Geena. É necessário ter corpo. Vamos para outro texto. O outro texto é esse aqui, ó. Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo. Tá vendo? Tem presença física. Lançados no inferno. Então o Hades e o Sheol
É um lugar onde tem corpo ou está só o espírito e a alma? Espírito e a alma, não é? Ou se você traduz tudo como inferno, como traz uma bagunça na cabeça da pessoa? O Geena está desabitado ainda, ninguém ressuscitou dos mortos e permaneceu vivo a não ser o nosso Cristo. Sim ou não? E aqui é lugar de punição. As pessoas só serão jogadas no Geena após a ressurreição do grande trono branco. Ou em uma ocasião especial que eu vou te mostrar daqui a pouco. Tá certo? 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. A palavra ali é Geena. Entende? Então, para ser jogado lá precisa ter corpo. Pode passar o próximo, por gentileza. Olha esse. Mateus 10, 28. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena, tanto a alma como o... Percebe? Para ser jogado no Geena, é preciso ter corpo. E só após a ressurreição dos mortos. O Geena, então, está habitado ou desabitado ainda? Desabitado, ainda está desabitado. Tranquilo? Então, se eu traduzo tudo como inferno, a confusão que eu faço. Agora, hoje, a espinha foi tirada e você já pode comer o peixe. Está gostando do peixe? Glória a Deus. Então, vamos continuar. Eu quero te mostrar aonde fica o Geena. O Geena tem um outro nome. Qual é o nome do Geena, o outro nome? O lago de fogo é o Geena, porque é o destino final daquelas pessoas após a ressurreição. Vamos ver aqui, ó. Mas a besta foi aprisionada e com ela quem? O falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados o quê? Vivo está com corpo? Essa é uma ocasião especial. Merece a besta ser jogada lá, que é o anticristo? Merece ou não merece? Merece, varão. Tu acha que não, é? Merece, ela e o falso profeta. Eles inauguram, que privilégio, né? Inauguram o lago de fogo, que é o Geena, o outro nome do Geena. Eles são lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Mas quem vai para lá? Pode passar o próximo. Mas quem vai para lá? Após o milênio, então, os 1000 anos que Cristo vai reinar sobre a terra, existe a ressurreição dos outros mortos. Todos os ímpios de todas as épocas vão ressuscitar, serão julgados um por um, e eles são lançados também nesse lugar chamado Geena ou Lago de Fogo, com o corpo após a ressurreição. Por que o cara tem que ser jogado ali após a ressurreição? Por que não é jogado só o espírito e a alma nessa condenação final? Porque quando pecou o espírito, a alma e o corpo, sim ou não? O ser da pessoa por inteiro, daí a necessidade da ressurreição, tem que prestar conta, espírito, alma e corpo. Glória a Deus, gente. Então vamos lá. E a morte e o Hades foram lançados aonde? No lago de... Olha só, o próprio Hades é lançado no lago de fogo. Se você traduz o Hades como inferno, o inferno é jogado no lago de fogo, que é inferno também. Olha só como é que não encaixa. Dei nó na tua cabeça? Ou tu não pensou comigo? O Hades ele não interpreta como inferno? Interpreta em algumas passagens? Pronto, o inferno está sendo jogado no lago de fogo, que é a Geena também, que eles traduzem como inferno. Como pode o inferno ser jogado dentro do inferno? Daí a prova que são lugares diferentes. Glória a Deus, com funções diferentes. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aqui tudo bem, pessoal? Glória a Deus. Pode passar o próximo. Aonde fica o Hades? Quem quer a localização para ir lá mais tarde? Vou te dar a localização. Vamos lá? Mateus 12, 38. Bota no Google Maps. Então, alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal.
Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites aonde? O Hades então fica onde? No seio da terra. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:8 que ele desceu às partes mais baixas da terra para cumprir todas as coisas. Então, para onde fica o céu? Para cima. E o Hades, ou o inferno? Lá para baixo. Beleza, gente? Tranquilo. Pode passar o próximo. Vamos agora ver as características do Hades e ver se os mortos estão ou não estão conscientes. Vamos lá? Eu vou ler todo o texto, depois eu vou voltar explicando. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejavam alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Passa o próximo, por favor. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no Hades, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Pode passar o próximo. Pode passar. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Passa o próximo, por favor. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Volta naquele primeiro, por favor, onde eu comecei a ler o texto. Agora vamos explicar. Já voltou, né? Pode voltar mais um. Pronto. Irmãos, olha bem para mim. Muita gente pega esse texto aqui para inutilizar que os mortos estão conscientes. Dizem que isso aqui é uma parábola. Mas isso aqui não tem cara de parábola, nem jeito de parábola. Por que não é uma parábola? Em primeiro lugar, quando Jesus ia dizer assim, ia contar uma parábola, normalmente ele dizia assim: o reino dos céus é semelhante a, ou eu vou dizer a vocês uma parábola. Ele fazia esse jogo de palavras antes de contar a parábola. Aqui começa diferente. Aqui diz assim, ó, uma afirmação. Volta no primeiro, um antes desse, por favor. Pronto. Ele diz: ora havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele afirma: ora havia. É como começa o livro de Jó. Ora havia na terra de Ur dos Caldeus um homem cujo nome era Jó. Então começa do mesmo jeito que o livro de Jó. Se isso aqui é uma parábola, o livro de Jó também é. E todos nós sabemos que Jó existiu. Pronto. Agora, para jogar a pá de cal nesse assunto, e não tem para onde correr, é que em uma parábola, nenhuma parábola, pode escanear todas elas, nenhuma parábola Jesus deu nome a pessoas. E aqui a gente vê Abraão, Lázaro, Moisés, tem nome de pessoas. Então isso aqui não é uma parábola nem aqui nem na China. Não é? Isso aqui aconteceu de verdade. Eu posso te dizer que aconteceu antes de Jesus vir.
porque ele vai falar que para ser salvo, se a pessoa quisesse ser salva, deveria ouvir Moisés e os profetas. Mas se fosse depois que Jesus tivesse vindo, ele teria dito: tem que acreditar em mim. É ou não? Então isso aconteceu antes de Jesus vir. É por isso que eu pedi para você raciocinar como se antes que Jesus tivesse vindo, porque as características desse lugar mudou. Eu vou te dizer as mudanças que houveram já já. Mas vamos ver aqui algumas curiosidades nesse texto. Primeiro diz que o cara era rico. Eu quero já desbancar aqui, que muita gente diz: está vendo, o cara foi para um lugar de tormento porque era rico. Não, Abraão era rico e estava no lugar de consolo. Tu está vendo aí? Está vendo aí? Abraão era muito rico, viu? E estava no lugar de consolo. Então, observe como eu expliquei que na mentalidade do Antigo Testamento, o justo ia para o lugar de consolo e o ímpio para o lugar de tormento, e havia um abismo de separação. É a mesma característica desse texto? É. E é uma prisão, eles não podiam passar. Ele mesmo diz: a gente não pode passar daqui para lá e nem vocês virem de lá para cá. É uma prisão ou um cativeiro o lugar. Aí pode passar o próximo. O texto diz o seguinte: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E agora tem uma doutrina aí, a doutrina do seio de Abraão. A gente, quando você for estudar escatologia ou a carta aos Gálatas, você vai aprender que a interpretação tem que ser literal dos textos. Se encontrar os dois tipos de interpretação, os outros dois, tem que se submeter à interpretação literal. Seio de Abraão aqui é o peito de Abraão. Não é o nome do lugar. O nome do lugar é Hades. Ou Sheol, se você quiser trazer a interpretação do Antigo Testamento. Ok? Então o seio de Abraão não é o nome do lugar, mas é que ele foi para o seio de Abraão. Eu vou confirmar já já isso. Vamos continuar lendo. Aí ele diz: morreu também o rico e foi sepultado no Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no céu. Então Lázaro estava deitado no seio ou no peito de Abraão. Quer ver? Vamos ler a Bíblia na versão século 21. Pode passar o próximo? Olha só. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Não está seio, está vendo? Porque é o certo. Ali, seio de Abraão não é o nome do lugar. Até porque só aparece seio de Abraão aqui, em nenhum outro lugar. Então não tem como você fundamentar uma doutrina, dizer que esse lugar se chama seio de Abraão. E a gente está vendo que é porque ele estava junto de Abraão. Quer ver? Ó? Ele diz: e aconteceu o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no Hades, estando em tormentos. O rico, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Tranquilo? Beleza. Agora vamos perceber também que a Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu, e pediu para molhar a ponta do dedo na água. Um espírito tem olho? Um espírito tem dedo? Observe, que interessante. Então como que ele pode reconhecer a pessoa do outro lado, se não visse a aparência da pessoa? Ele reconheceu Abraão e reconheceu a Lázaro. Então quando você morre, você carrega a sua aparência. Dê um glória aí, crente. É porque ele reconhece. Então a gente vai se reconhecer do outro lado? Of course. Nós vamos reconhecer do outro lado. E a gente percebe aqui que ele reconhece a Lázaro e tem dedo, um espírito, tem olho, porque você carrega o mesmo formato quando você partir. Pode passar o próximo. Então o espírito tem formato? Ó. O espírito tem uma forma? Tem uma forma. A gente não foi feito à imagem e semelhança de Deus? E Deus tem uma forma? Deus tem uma forma, eu vou te provar daqui a pouco. Guarda aí. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os... Olha o verbo que ele usa, lembra-te. Os mortos têm lembrança? Aqui. Lembra-te. Aí ele diz:
De igual modo os males agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, entre nós está posto um grande o quê? Abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Ele lembra que tem pai? Tem lembrança dessa vida? Yes! Deus não trabalha com amnésia. Glória a Deus, Deus não trabalha com amnésia. A gente quer interpretar a vida no porvir de acordo com a nossa perspectiva. Quando chegar no porvir, que o senhor e a senhora tiver o corpinho de glória, e você for pleno de sabedoria, de entendimento, ver como Deus vê, na mesma vibe de Deus, isso, todos os sentimentos desaparecem. Pensa na maturidade, você vai ser pleno, em deficiência em nada. Dê um glória aí, crente. Glória a Deus, eu pensei que tu ia ficar animado, viu? Aí ele fala: agora pois ele aqui é consolado e tu atormenta. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo. Eu já li isso. Já li isso aí, passa aí. Eu estou com 30 segundos. Eu já comecei com 40, viu? Hoje. Eu pensei que vocês iam me dar pelo menos 50. Aí ele fala que tem 5 irmãos. Lembra que tem até um número? Quantos irmãos ele tem? 5 irmãos. Para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm quem? Moisés e os profetas. Ouça-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Então o Espírito tem uma forma? Tem. Vamos provar. Passa o próximo, por favor. Deus tem uma forma? Sim, tem. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o macho e fêmea os. Você acha que Jesus, que veio do Pai, ele não tem a forma do Pai? A imagem e semelhança? 2 garrafas dessa não é igual? A imagem você não consegue ver? A mesma coisa. Olha só como que o Espírito tem que Deus tem uma forma. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha boca a boca falo. Deus tem boca, ó. Boca a boca falo com ele, claramente e não pois ele vê a. Deus tem uma forma. Você é a cara do Pai. Não te contaram isso não? Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. Coisa boa, não é? Passa o próximo que meu tempo já era. Mais versículos para provar que os mortos estão conscientes. Aquele não é o único. Tem uns aqui que são matadores. Quando abri o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Se eles estão pedindo vingança, esses aqui são aqueles que ainda vão morrer, né? Durante o período da tribulação. E João teve a visão deles lá, clamando por justiça. Ora, se eles estão clamando por justiça, estão conscientes. Se lembra até daqueles que mataram, estão pedindo para Deus fazer justiça. Tem lembrança ou não tem? Tem lembrança. Outro texto aqui, 2 Coríntios 5:8. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes com. Ora, se eu estou presente com o irmão Ranilson, eu estou consciente da minha própria presença. Estou consciente da minha própria presença e da presença do irmão Ranilson. Sim ou não? Veja que Paulo não disse: olha, temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausente deste corpo para dormir. Eu estou querendo para dormir. Eu vou estar com sono da alma. Ele não disse isso. Disse isso? É uma pancada, né? Do outro lado. Uma pancada tremenda. Ele diz: presente com quem? Consciente da presença de Deus. Outro texto na mesma linha. Por favor, bota aí outro texto. Vamos lá.
Filipenses 1, 23 e 24. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir. Está dormindo? Ele diz, está com quem? Eu gosto muito da tradução que diz assim, estar presente com Cristo, porque isso é ainda melhor. Ele queria deixar esse mundo para estar presente com Cristo. Como que os mortos não estão conscientes? Vamos jogar a pá de cal nisso aí. Passa o próximo aí, para a gente terminar esse. Esse é demais, viu? Esse aqui é demais. Ele diz, ó, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados dos justos, pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne e vivificado no qual também foi e fez o quê? Como é que o cara está dormindo e está pregando? Ele pregou a quem? Aos espíritos em? Ora, se ele pregou aos espíritos em prisão, tinha plateia ouvindo ele, que eram os espíritos que estavam atentos. Ou ele estava pregando por nada? Os espíritos que estavam ouvindo ele estavam o quê? Com si? Quem eram essa turma que ele estava pregando? Os crentes da antiga aliança que aguardavam a vinda do Messias. Porque eles sabiam que um dia iam deixar o lugar de consolo e ir para o paraíso. Quer ler isso na Bíblia? A promessa? Eles criam nessa promessa que eles iam para o paraíso. Estavam no lugar de consolo durante um determinado período. Quando Cristo desceu, alterou aquele lugar. Lembra que justo ia para o lugar de consolo e ímpio para o lugar de tormento, no meio um abismo, era uma prisão, eles não podiam transitar. Mas esses crentes que estavam no lugar de consolo, criam na vinda do Messias, que um dia ia fazer o sacrifício perfeito para aperfeiçoá-los. Eles não podiam morrer e estar direto com Deus, porque os espíritos deles ainda estavam debaixo do pecado. Porque o sangue de animais do Antigo Testamento só cobria pecado, não tirava. Então eles não estavam com os espíritos, vamos dizer assim, santos o suficiente para estarem com Deus. Mas eles aguardavam um dia que isso ia acontecer. Vamos amadurecer um pouco mais isso aí? Passa o próximo, por favor. Vamos ver essa promessa. Vou ter que falar sobre isso aqui antes, viu? Guarda isso aí, guarda essa reflexão aí. Não, passa direto, depois eu explico isso aqui. Passa, porque senão eu vou perder o raciocínio aqui. Também o tempo está bem curto. Vamos lá. Hebreus 11, 9. Vamos ver que os crentes da antiga aliança aguardavam a promessa. Depois a gente volta naquele slide se der tempo. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é quem? Ele está falando da Nova Jerusalém, viu? O arquiteto e edificador lá da cidade é quem? É Deus. Eles aguardavam essa promessa. Todos estes morreram na fé sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado-as de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Passa o próximo, por favor. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria o quê? Melhor, isto é a celestial. Eles aguardavam subir. Estavam no lugar de consolo, lá embaixo, mas aguardavam chegar na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Aí diz, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu, porque já lhes preparou uma cidade. Então os crentes da antiga aliança estavam no lugar de consolo, aguardando uma melhor redenção, o melhor sacrifício. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, que desce lá embaixo, e ele vai para o lugar de tormento, cumpre a nossa sentença lá embaixo, depois ele ressuscita, e quando ele ressuscita, a primeira pessoa que ele vê na frente dele é Maria Madalena. E a Maria Madalena ia tocar nele, ele disse, não me toque, porque ainda não subi para o Pai. É interessante que se você for olhar no Antigo Testamento, havia o átrio exterior, havia o santo lugar e havia o santo dos santos. Então o sumo sacerdote oferecia o sacrifício no átrio lá fora, o sangue era derramado, ele entrava com aquele sangue,
atravessava o santo lugar e no santo dos santos ele aspergia sob a tampa do propiciatório aquele sangue, para poder purificar aquelas pessoas dos seus pecados que estavam lá fora. Era assim que era feito. Então Cristo, quando ressuscita, a Bíblia fala em Hebreus que ele entrou com seu próprio sangue, oferecendo de uma vez por todas. Agora ele ofereceu não no tabernáculo terreno, porque o tabernáculo terreno, ele é só uma figura do verdadeiro que tem no céu. O verdadeiro é onde? No céu. Pode ler Hebreus 8 depois, para se divertir. Lê Hebreus 8 depois que você vai ver. Então Cristo, quando ele ressuscita, ele está para oferecer o sangue dele ainda no tabernáculo verdadeiro. Naquela época, se o sumo sacerdote estivesse atravessando e ele tocasse em alguém tocasse nele, ele ficava impuro. Por isso que ele disse para Maria Madalena: não me toque, porque ainda não subi para o Pai. Porque ele tinha que aspergir o sangue dele no tabernáculo verdadeiro no céu. Porque Cristo é sumo sacerdote também. Glória a Deus, ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Aleluia, ele fez uma única redenção. Então ele ressuscita com o sangue dele. Então ele sobe no tabernáculo verdadeiro e asperge o sangue dele nos umbrais eternos. Aleluia, justificando a mim e a você e os crentes da antiga aliança que aguardavam lá no lugar de consolo. Agora ele desce lá. Aleluia, ele desce lá embaixo e agora ele vai trazer a notícia para aqueles que aguardavam lá, os crentes da antiga aliança: Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, todos os profetas da antiga aliança, estavam todos lá aguardando esse dia chegar, que eles queriam estar com Deus, não podiam porque o sacrifício de animais era insuficiente. Agora o sangue de Cristo, meu irmão, purificou não apenas nós, mas também os crentes da antiga aliança. Porque ele desce lá embaixo e prega. E a pregação de Cristo, quando ele prega os espíritos em prisão, não é uma pregação para conversão. É uma pregação, na verdade a palavra ali é querusso. E a palavra grega querusso significa proclamar abertamente algo que foi feito ou realizado. Significa que é um tom informativo. Ele chega para eles e diz: ei, já tem sacrifício perfeito, agora vocês já podem ir comigo. E leva todos os crentes da antiga aliança para o paraíso. Glória a Deus, porque eles aguardavam a Nova Jerusalém. Estavam aguardando esse dia chegar. E agora eles entram então juntamente com Cristo e o ladrão da cruz, inaugurando o paraíso, cortando a fitinha. Aleluia, que coisa interessante, né? Então essa pregação para esses irmãos que aguardavam lá aconteceu após Cristo ter efetuado a eterna redenção. Hoje quem morre com Jesus sobe para o paraíso. E quem morre sem Jesus desce para o Hades. Teve mudança lá embaixo ou não teve? Teve, o lugar de consolo está esvaziado. Tudo bem, pessoal? Então quem morre com Jesus vai para onde? Para o paraíso. E quem morre sem Jesus? Para o Hades. Agora vai fazer sentido o versículo: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Significa dizer que agora todos que morrem em Cristo, o Hades não puxa mais para baixo, sobe para o Pará. O versículo faz sentido agora. Era isso que Jesus estava querendo dizer. As portas do Hades não chupa, não puxa ninguém para baixo, porque Satanás não governa o inferno. A gente já viu isso aqui. Não tem versículos, é folclore. A noite de esclarecimento, foi ou não foi? E o paraíso existe? Aquele texto, Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu, e depois ele diz que foi arrebatado ao paraíso, em 1 Coríntios capítulo 12. Então o terceiro céu são 3 céus? Sim, são 3 céus. No princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra. Salmo 115, 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu em possessão aos filhos dos homens. Céus no plural, porque são 3 céus. Existe o céu atmosférico, esse céu que nós contemplamos durante o dia, céu azul. Existe o céu estelar, que a gente contempla durante a noite, onde estão as galáxias. E existe o céu do Senhor, que é o paraíso. Quem morre com Jesus vai para onde? E quem morre sem Jesus? Hades. Glória a Deus. Amém. Pastor Lizarbe, venha, meu irmão.
Louvado seja Deus. Glória a Deus.